Meu nome é Maria Carmen Iglesias Teixeira. Eu venho de uma família, os Iglesias, meu avô e minha avó eram espanhóis, Carmen Iglesias e Antônio Iglesias, vindo de Vigo, uma região norte da Espanha. E do lado da minha mãe eram Marcondes de Albuquerque, que era uma família tradicional de bandeirantes aqui, que formaram a cidade de Castro, e até hoje tem no museu lá dos bandeirantes de Castro, tem até os objetos que eles levavam nessas excursões desbravando o Brasil. E o Teixeira é do meu primeiro marido e eu sempre mantive esse sobrenome de Teixeira, porque quando ele faleceu eu tinha 38 anos e 2 filhos, né? Minha filha tinha 16 anos, mas já namorava o marido dela, que é o Luciano Cartacho Moura, e o meu filho, o Ricardo, não tinha feito ainda 14 anos. Então, como eu comecei a trabalhar e usava o meu nome, Iglesias Teixeira, eu sempre mantive, apesar de ter casado outra vez no religioso e no civil, mantive sempre o mesmo sobrenome, porque era um sobrenome assim comercial, como todos me conheciam. E a Ilhama casou-se com 20 anos, o Luciano, e teve 4 filhas, mulheres. E dessas filhas ela já tem 8 netas, 8 netos, e eu 8 bisnetos dela, e mais o Ricardo tem 2 netos, são mais 2 bisnetos meus, no total 10 bisnetos. Eu tenho orgulho de dizer que eu tive 2 netos e agora, depois tive 7, 2 filhos, 7 netos e agora 10 bisnetos. Então, tem de 10 anos a 3 meses que tem 2, que agora eu estava viajando e nasceram 2 enquanto eu viajava. Mas é uma família que reunida é muito alegre, com muita criança, todos se dão bem e brincam juntos. E eu procuro reuni-los todas as quartas-feiras para um almoço. Quer dizer, agora os mais velhinhos já vão para o colégio. 1 e pouco já estão indo para o colégio. Mas os bebês ficam com as mães amamentando, agora tem 2 mães amamentando os bebês, que ainda não recomeçaram a trabalhar, nem a minha neta médica, Flávia, que está com 2 menininhas, e nem a Carolina, que está com um casalzinho. Mas é uma reunião em que se estreitam as amizades e se fortalecem entre as primas o querer bem e tal, porque a conversa, são 6 moças, quase todas da mesma idade, então a conversa se desenrola alegre a tarde toda na minha casa. Às vezes eu estou meio cansada, mas eu faço o sacrifício e faço o almoço, que às vezes tem 20, 30 pessoas no almoço, mas aquele compromisso eu mantenho com a família. E os meus netos todos me dão muita alegria. O último que veio menino, porque eu tenho 7 netos, 6 moças e 1 menino. E o menino veio com uma menina junto, são gêmeos. E o Bernardo agora está trabalhando comigo, porque eu trabalho em seguros desde que fiquei viúva. Eu, na realidade, antes de ficar viúva, eu não trabalhava fora e não entendia nada de trabalho, nem de seguros. Comecei engatinhando, aprendendo com os próprios funcionários como é que funcionavam as coisas. Eu tenho lembranças, assim, de que nas primeiras reuniões que eu tinha nas empresas onde eu tinha o seguro, a empresa já tinha o seguro, que era a empresa que era do meu primeiro marido, pai dos meus filhos, eu ia no antigo Bamerindos, lá na Vila Auer, e tinha reuniões com os diretores, e todos tentavam me ajudar, me auxiliar, sabiam da minha inexperiência, mas depois da reunião com os diretores, eu descia lá num térreo e tinha conversas com os técnicos. E eles me explicavam tudo daquela proposta que eu iria apresentar para o cliente,
E às vezes perdi um pouco a paciência comigo. Diziam, mas dona Maria Carmen, para o doutor Renê a gente não ensinava nada disso. Ele pegava a tabela e apresentava para o cliente. Eu digo, o doutor Renê podia fazer isso. Eu não. Eu vou ser sabatinada, porque primeiro a figura de uma mulher em seguros era inusitada. Mulher executiva em seguros não existia, nenhuma. Então eu tinha que estar bem ciente de todos os cálculos que foram feitos para se chegar àquele custo, àquela tabela, para discutir e realmente, na primeira empresa que eu fui, tinha uma mesa oval com 9 técnicos da empresa para me sabatinar. E felizmente eu tinha aprendido com os técnicos do antigo Bandeirantes como é que se montava a tabela e como é que se faziam as taxas, se chegavam às taxas de seguro de vida. E assim foi indo. O meu filho, desde os 14 anos, que perdeu o pai, eu trazia, ele ia para a aula para o Rio de Janeiro pela manhã, e eu trazia ele para o centro, e ele ficava fazendo deveres, estudando ali na minha sala. Tinha uma sala grande ali na esquina das Marechais, aquele edifício na esquina das Marechais. E ele depois, nas horas de folga, era meu office boy. Até eu brinco que ele, às vezes, quando um office boy se atrasa, ele diz, olha, que eu sei todas as manhas de office boy, porque eu já fui office boy. Atualmente, ele é presidente da nossa seguradora, a Centauro, porque da corretora, uns anos depois, minha filha já estava também trabalhando conosco, e meus filhos se reuniram comigo e propuseram a gente comprar uma carta patente de uma seguradora. Eu, em princípio, achei o negócio meio grande, porque a seguradora é um negócio, além de trabalhoso, ele é muito pesado, porque para cada seguro que você vende, você tem que depositar, e é tudo controlado, depositar o dinheiro lá sem poder mexer, e é tudo muito controlado pela SUSEP. Eu fiquei meio assustada, mas o entusiasmo dos jovens, da Eliana e do Ricardo, me fez fazer o negócio. E até hoje, está aí a Centauro crescendo cada vez mais. A minha filha foi presidente por uns 12 anos e depois o Ricardo é o presidente atual. Passados uns anos, nós tínhamos uma seguradora dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e daí fizemos uma joint venture com uma seguradora americana, a Ohio National, e daí montamos filiais pelo Brasil todo. Hoje em dia nós temos filiais em praticamente todos os estados do Brasil. E tivemos também uma alavancagem na seguradora quando o Joelísio Ferrez de Campos precisou ser sócio de uma seguradora e nos propôs, ele precisava só de uma ação, mas ele daí entrou com as meninas, as filhas dele, Ana Carolina e Ana Paula, como sócias da seguradora, e a seguradora daí foi crescendo até chegar onde está hoje em dia. Sempre meus filhos trabalharam bastante e atualmente a minha filha, ela dirige a nossa empresa de seguro-saúde, Extramed, e fecha seguros pelo Brasil todo, pega avião, vai para a Bahia, fechar a pólice dos policiais da Bahia, vai para o Sergipe, fechar na OAB de Sergipe, e é uma empresa que está indo muito bem. Quer dizer, crise a gente não se queixa, não nos queixamos da crise. Eu sei que eu continuei a trabalhar, e minha filha casada, era companheira minha, acabei me casando a segunda vez com o João Alberto Gomes de Sá Filho, e esse casamento durou 10 anos. Eu brinco sempre que eu perdi 2 maridos para o cigarro, porque os 2 fumavam muito, um teve um problema sério devido ao cigarro, e o João Roberto também teve infarto devido ao cigarro.
E na minha família ninguém fuma por causa disso. E foi um tempo muito alegre, João Roberto era muito alegre, reunia a família, as filhas dele com os meus filhos, e a nossa vida sempre era uma festa, porque ele tinha escritório na Marechal Deodoro, ali eu já estava na Marechal, naquele edifício Arnaldo Tai, e ele na frente, e ele me telefonava, vamos para casa que hoje tem festa. A festa era um churrasquinho que ele convidava as meninas dele, o genro dele e eu, meus filhos, meu genro. E sempre reuniu a família, as minhas netas, as primeiras, que foram as filhas da Eliana, elas adoravam esse avô. E quando ele morreu, elas choravam como se tivesse perdido realmente um avô. E meus filhos também ficaram muito tristes com a perda dele. Era uma pessoa excepcional. Depois a vida continuou, foi me dando bisnetos e as netas casando. A Fernanda, a mais velha da Eliana, tem 3 filhos, ela é casada com o Francisco Bório. A segunda, a Renata, casada com o Leonardo Krause, tem 3 filhas, 3 aninhas. E a Flávia, a médica, que é casada com o Roberto de Pauli, que tem 2 menininhas já, uma de 1 ano e meio e outra pequenininha de 3 meses. As 2 mais velhas, eu não disse a profissão, mas a mais velha, a Fernanda, é arquiteta e a segunda é advogada. É advogada, mas também está indo para o ramo de seguros. Acho que está no sangue da família, seguros. E depois, a pequena, a Luciana, é arquiteta também e tem uma firma de organização de festas. Esta é a solteira e se casa agora no próximo mês de outubro. O Ricardo teve 3 filhos. A mais velha, Carolina, casada com Fabiano Rochalones, e os outros 2 é um casal de gêmeos solteiros ainda, Isabela e Bernardo. Bernardo se formou em engenharia civil como pai e veio trabalhar comigo, está lá tomando conta da firma. Eu, apesar da idade dos 10 bisnetos, eu vou dizer a vocês, eu passo na minha firma todos os dias, nem que seja para tomar um café, para mandar trocar lâmpada queimada, mas todos os dias, talvez pelo hábito, né, de quase 40 anos, eu ainda passo na minha empresa. O começo foi difícil. Eu quero contar para vocês, porque é uma experiência que os jovens de hoje não têm ideia de como as mulheres tinham que vencer uma barreira para se impor no mundo de negócios aqui no Paraná. No Paraná e no Brasil. E seguros, o ambiente é eminentemente machista. Mas eu, quando me apresentava nas empresas, eu tinha que me impor, de falar com a secretária que eu era igual ao patrão dela. Porque senão elas me deixavam sentada, apesar de ter hora marcada com eles, me deixavam sentada. Elas nunca tinham visto uma mulher no cargo de executiva. No primeiro congresso que houve de corretores de seguro no Brasil, foi em 78, no Hotel Glória do Rio de Janeiro. E foi interessante. Eu estava na fila para pegar credenciais, quando eu olhei, era só eu de mulher, um mar de homens. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? De repente eu olho lá no fundo da sala, uma senhora correndo até mim e disse, você vai participar do congresso? Eu disse, vou, pretendo. Ela disse, eu já estava indo embora, porque eu era a única mulher que iria participar do congresso. Vejam vocês, em 78, nós éramos as 2 únicas mulheres participantes de um congresso de corretores de seguro nacional, porque não era comum uma mulher tomar conta de uma corretora ou ser executiva nesse ramo. Então foi de vitória em vitória que eu fui aprendendo. Quando eu encontrava meu marido no centro, que antigamente a gente fazia compras no centro de Curitiba,
eu não descia na garagem onde ele guardava o carro e dizia, não, traga o carro aqui para Marechal Deodoro, que eu não vou descer nesse buraco cheio de fumaça. Pois bem, fiquei viúva, 8 dias depois, enrolei meu cabelo, com um bob, e eu não gostava de levantar muito cedo, mas estava às 8 horas entrando naquela garagem, naquele buraco cheio de fumaça. E é interessante a gente contar para as pessoas como cada barreira que você vence, você obtém alguma coisa na vida. Eu desci naquele buraco que eu achava um horror, uma garagem no subsolo de um prédio, e daí fiquei amiga lá do que dirigia os carros lá e lavava pra gente. Fiquei muito amiga, era um morenão alto, eu dizia, Zé, lava meu carro. Aí passados uns meses, eu disse, mas nem parece a mesma mulher, que não tinha coragem de enfrentar. E assim fui, enfrentando cada problema que aparecia, enfrentando com coragem, que a gente tem que ter coragem, e tem que estudar. Meu irmão, o Antônio, que é gêmeo do Herculano, ele era solteiro na época que eu fiquei viúva. E ele passou uns 3, 4 meses comigo, lá em casa, dormindo, porque antigamente se usava uma coisa chamada visita de pêsames. Então a casa ficava fervendo de gente que ia visitar a gente, prestar os pêsames para a gente, e ficava até 11 horas da noite. Depois que as visitas saíam, Totônio, que é advogado, a gente chama ele de Totônio, ia para uma escrivaninha, ele dizia, eu não entendo de seguros, mas a gente lê e a gente acaba entendendo. E ele ficava me explicando o que ele entendia como advogado, daquelas apólices, daqueles contratos todos que eu tinha que resolver no dia seguinte. Ele me deu uma mão muito grande e eu sou muito grata para ele, dos 3, 4 meses que ele ficou morando comigo e me dando apoio, tanto para os meus filhos como para mim. E assim foi, de degrau em degrau, fui que hoje em dia, se eu não sei de alguma coisa que me perguntam de seguro, eu não fico nem encabulada de dizer, vou chamar meu técnico para ver como é que é isso. Porque pela segurança que o trabalho de quase 40 anos me fez ter nesse ramo de trabalho. Agora, no último outubro do ano passado, houve o Congresso de Seguros em Foz do Iguaçu, Congresso Nacional dos Corretores de Seguro. E daí, quando eu olhei aquela plateia, que não era meio a meio, mas 1/3 dela era de mulheres. Eu fiquei lembrando daquele congresso que eu falei aqui para vocês, em que eu e essa senhora, que era filha do dono da Fênix Seguradora do Rio Grande, só nós duas participamos, em 78. Então, o pulo foi muito grande. A mulher adquiriu espaços, mas não era assim a vida. Porque nessas visitas e pêsames que eu falei, as pessoas perguntavam, você vai continuar com a firma de seguros? Eu dizia, vou tentar. Aí a dona Nina Peretti, que é sogra do meu irmão, disse, pode ser que você consiga, porque a Ingrid Camargo conseguiu. Eu fiquei pensando, uma conseguiu, né? Mas quando outra me disse, pode ser que você consiga. A Ingrid Camargo assumiu a firma de corretora de valores do marido e conseguiu. Quando a 5ª pessoa me falou a mesma frase, eu fiquei assustada. Eu digo, meu Deus, quer dizer que nesta cidade só a Ingrid Camargo conseguiu, depois de viúva, tocar a firma do marido. Mas pelo menos tinha um exemplo a ser seguido. E assim foram todas as batalhas. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Os meus filhos, eles são estudiosos em seguro. Eles estão enfronhados com todas as leis novas e tudo estão a par.
A Eliana, que fez o curso de biologia, lá no Rio, quando chega um técnico de seguros norte-americano, eles ligam: Eliana, venha porque discutir seguro, eles têm agora eles estão fazendo muito estudo sobre a genética, né, das doenças e tal. Discutir genética em seguros em inglês é só você. Então, os meus filhos me dão muito orgulho, e os meus netos também. Eu sou orgulhosa de todos os netos. Fernanda é uma grande arquiteta, Renata é advogada, e além de advogada, agora está se encaminhando para o ramo de seguros. A Flávia, médica, competente, obstetra, operadora. A Luciana, ela é arquiteta também, e tem muito gosto, e fez uma firma de eventos que está indo muito bem. Carolina é da publicidade, fez curso de publicidade, e dos gêmeos, o Bernardo se formou em engenharia civil e a gêmea está no 5º ano de medicina. Então, todos eles me dão muito orgulho. E eu espero que os bisnetos também, porque a gente infunde na cabeça deles que o importante é estudar, que tem que levar a sério colégio, trabalho. E eles parece que estão encaminhando para esse lado da vida. Outro dia eu dei um outro depoimento que eu disse: vocês estão vendo uma mulher que é realizada na vida. Na realidade, eu sou realizada, porque eu aprendi a trabalhar aos 38 anos, consegui tocar um negócio, consegui formar meus filhos, encaminhar a vida deles, e graças a Deus estão todos bem, todos só me dão alegrias. Todos até agora só me deram alegrias. E eles têm uma ideia de mim que eu digo com toda sinceridade, não é muito real, porque eles me põem assim, num degrau assim que eu não estou. Mas acho que é próprio de filho isso, né? Achar que a mãe é uma pessoa especial e tudo. E nunca me deram nenhuma preocupação, felizmente. E eu fui criada em Curitiba, numa época em que a gente brincava nas ruas. A nossa família, nós estávamos ali entre Desembargador Mota, Buenos Aires, éramos 12 primos. E a gente andava de bicicleta pela rua, os pais não se preocupavam, as mães ficavam dentro de casa fazendo seus tricôs, na antiga casa da minha avó, que era na Desembargador Mota, e nós brincando naquele quintal ou na rua. 12 primos que até hoje nós nos damos muito bem. E são os primos Amaral, Geraldo e Zé Carlos. Infelizmente, a Maristela, que era da minha idade, era como se fosse minha irmã, faleceu. E o mais moço, Manuel Luiz, também faleceu. Éramos mais a Regina, filha do tio Álvaro Albuquerque, e o Álvaro, que mora em Foz. A Regina faleceu também prematuramente. E mais os filhos da mais moça, da irmã das minhas mães, Ione Albuquerque, Branco, que são o Francisco e a Maria Lúcia. É a única prima que eu tenho agora. Mas tivemos uma infância muito gostosa, de brincarmos juntos, até brigar também, mas as mães, na época, não se envolviam em brigas de primos. Se a gente fosse se queixar, era capaz de levar um pito por isso. E até hoje nos queremos muito bem, achamos falta dos que já foram. E fiz o primário, muitos dos moradores ali do Batel faziam o primário na escola de Dona Branca, ali na Comendador Araújo. A Dona Branca era uma professora excepcional. Era auxiliada pela Lia, sua filha, que depois casou-se com Evelásio Play.
E a Dona Branca formou pessoas que sabem escrever. Isso é muito importante na vida. Eu vi quão importante é, porque quando eu comecei a trabalhar, às vezes vinha uma negativa da seguradora para o meu cliente e, de repente, eu sentava na máquina, naquela época era máquina de escrever, com papel carbono e tudo, e escrevia uma carta. E uma vez um dos chefes lá do sinistro do Bamerindo disse: Dona Maria Carmen, quando a gente recebe uma carta daquelas suas, a gente despacha favoravelmente na mesma hora. Daí eu descobri, eu sempre dei graças a Deus de ter uma professora como a Dona Branca, que todos que saíram da escola Dona Branca sabem escrever. E isso é muito importante. A comunicação hoje em dia é muito importante. Depois da Dona Branca, eu fiz o ginásio no Cajuru, de onde tenho amigas até hoje. E daí fui para o Colégio Sion, que era perto ali da minha casa, onde fiz o magistério. Essa turma de magistério, nós terminamos o magistério, eu tinha 17 anos e faz 60 anos. Foi em 1956. Agora, esse ano, nós vamos festejar 56. Nós vamos festejar 60 anos de formatura de magistério. Formei, dei uns meses de aula de português no colégio e depois já fiquei noiva do Renê Ribeiro Teixeira, me casei com 19 anos e daí que eu fui para minha vida de dona de casa e mãe, até ficar viúva novamente. E essa turma do Sion, nós nos reunimos mensalmente. Trocamos ideias e agora no final do ano vamos fazer uma pequena viagem para festejarmos 60 anos de professores. Que nós éramos daquele tempo que não era necessário curso superior. A gente sendo uma professora, vestida de azul e branco, como dizia a música, era o suficiente. E eram poucas as que iam para o curso superior. Eu tive do meu futuro marido, quando era noiva, a promessa: não faça vestibular esse ano. Eu queria fazer jornalismo na época. Faça no ano que vem, que daí eu faço com você. Ele era advogado. Até hoje. Ficou a promessa no ar. E eu não fiz curso superior nenhum. Mas a vida ensina, a gente aprende, a gente tenta aprender e a gente toca a vida da gente. Eu sempre dou exemplo para as mulheres que ficam sozinhas, que enfrentem a vida, que no fim dá certo, você se esforçando, dá certo. Esses nossos 60 anos do Sion estão sendo muito importantes em nossa vida. Da nossa turma, perdemos uma colega, Silvia Pinho, que é irmã do Renato Pinho. E tinha outra irmã, Ileana, que tem um nome igual ao da minha filha, que também faleceu. Mas, felizmente, estamos ainda bem e é interessante que nossas reuniões eram lanches à tarde, porque ninguém trabalhava na época, depois que nós nos formamos. Então, tínhamos todo o tempo para ficarmos a tarde toda conversando e tomando nosso lanche. E depois, todas nós, ou por circunstâncias, umas ficaram viúvas, outras se separaram, e daí começaram a trabalhar. E daí nosso lanche virou jantar. Virou jantar e atualmente nós estamos, depois desse inverno rigoroso que nós tivemos esse ano, virou almoço, porque devido à nossa idade, a gente está fazendo almoço. A turma é muito boa. Quem comanda e resolve o restaurante que nós... porque tem uma coisa, antes fazíamos tudo em casa.
Cada uma queria mostrar a torta mais gostosa, o salgado melhor, a mesa mais bem arrumada. Atualmente, nós fazemos em restaurantes as reuniões. E a que comanda, que fala com todas e resolve o restaurante, e Ana Maria Barreto Munhoz da Rocha, viúva do Zé Maria Munhoz da Rocha. Depois temos a Marise Cordeiro, a Taíde Cordeiro. Na turma tem a Raquel Lopes Lagos, que é filha do Ângelo Lopes, que foi prefeito de Curitiba. Tem a Gleusa Guimarães, viúva do Gabriel Guimarães. Tem a Lenita Zagonel Ciruelos, casada com Luiz Ciruelos. Nós temos a Alzeli Bassetti, viúva do médico lá do... Ela é Bassetti Procma, né? Filha do Regines Procma. Temos... A turma é grande, agora precisava ter a lista aqui para eu saber. E quem mais que nós temos? A Lenita, Ana Maria, a Gleusa, quem mais eu falei? Marise, Raquel. Tem a Ingrid Schrapp Borges, também faz parte da turma. E a Marli Terezinha Klempes, também. As duas viúvas. E nos reunimos regularmente todos os meses, sem faltar nenhum. E tiramos fotos e as que estão viajando recebem nossas fotos para saber da frequência da... Tem mais, tem a Zeila Ribas Viana, que mora atualmente em Guaratuba, mas às vezes nos dá alegria de vir para as nossas reuniões. A Zeila Etelvina de Castro Trindade, foi professora da universidade, tem um mestrado e foi muitos anos professora de História. Tem a Maria Alice de Abreu Pires, que é viúva também, e está morando em Curitiba atualmente. E essa turma é uma turma que pensa igual, é muito agradável, nossas reuniões são ótimas, a gente fica esperando pela reunião, para contar as novidades, os bisnetos que nasceram. E elas, inclusive, brincam comigo, que eu tive só 2 filhos, mas ninguém vai me pegar nos 10 bisnetos que eu tenho. E vem mais, porque tem 3 netos ainda que ainda não casaram. E a mais velhinha das bisnetas é a Maria Júlia, filha da Fernanda. Ela tem 10 anos. E esse ano nós fizemos uma viagem bonita. Fomos em 4 gerações para Paris, para mostrar Paris para a Maria Júlia. E ela foi muito companheira, ela se interessou muito por tudo, inclusive quando no Museu do Louvre nós estávamos de língua de fora, ela olhava para nós e dizia, mas eu quero ver os aposentos do Napoleão, porque eu estudei Napoleão o ano passado. E lá você foi ver os aposentos do Napoleão com a mãe. Então fui eu, bisavó, minha filha, que é a avó, Eliana, a Fernanda, mãe, e a Maria Júlia, a bisneta. 4 gerações. Eu me orgulhei muito de acompanhar a turma e elas mesmo acharam que eu caminhava 8 horas, quanto fosse, por Paris. Eu adoro caminhar em Paris, aquela cidade boa de caminhar, tem tudo para ver, e plana principalmente. E nós gostamos bastante uma da companhia da outra, rimos bastante e aproveitamos bastante. E a Maria Júlia gostou muito de Paris. Depois da Maria Júlia tem o Pedro. O Pedro, que é atleticano, como o pai, o avô, Rogério Bório, também é atleticano, e o Francisco, o pai do Pedro, é atleticano roxo, e o Pedro tem 8 anos, estuda no Marista e pratica futebol de salão lá no Curitibano. E tênis também, ele gosta muito do tênis também. Daí vem o Felipe, com 3 anos, que é da Fernanda também.
E é um menino muito amoroso. Eu brinco até que ele puxou o pai, que o Francisco é uma pessoa adorável. Da Renata, nós temos 3 menininhas, 3 aninhas eu tenho. Ana Beatriz, 8 anos, com olhos azuis, e ela tem muito orgulho. Ela diz, eu puxei aos Krause, eu sou alemã. Ela fala com orgulho. Depois vem a Ana Cecília, que é a cara da mãe. A Renata, essa minha neta, não digo gostava de dançar, porque ela gosta de dançar até hoje, mas ela sempre fez sapateado e dança. E atualmente ela leva as meninas para aula de balé e ela faz o sapateado dela. E essa pequena é a cara da mãe, o jeito da mãe, gosta de dançar, é muito engraçadinha. E a menorzinha, a Ana Carolina, que tem 2 anos, é a rainha da simpatia. Bom, vocês estão ouvindo uma bisavó falar. Desculpe as corujices, mas eu sou coruja. Depois vem as da Flávia, como eu falei. A Letícia é uma boneca de cabelinho loiro, crespinho e olhos azuis. É linda, linda. E a pequena Gabriela, eu praticamente a conheci agora, porque ela só dormiu 3 meses. E na última quarta-feira que ela foi almoçar lá em casa, com 3 meses, eu disse, é muito prazer, eu sou tua bisa, sabe? Porque eu não tinha visto ela acordada ainda. Bem como o Antônio, da Carolina, que tem 3 meses, e eu também me apresentei a ele. São crianças muito calmas. A Ana Cecília, que é a bailarina, esqueci de falar o nome da bailarina. Ana Cecília, nós chamamos ela de Cissa. Todo esse apelido. Ana Beatriz é Bia, Ana Cecília é Cissa e Ana Carolina é Cacá. Mais fácil de chamar. Mas eu estou contando da filha da Flávia, né? Da Letícia, com os olhos azuis dela. É uma criança que onde você anda as pessoas param e dizem que bebê lindo. E ela tem mais uma menininha, porque ela é médica, ela quis ter uma filha atrás da outra para encaminhá-las para o jardinzinho e começar a trabalhar com o consultório próprio e tudo. Então, é uma atrás da outra. A outra é a Gabriela, que está com 3 meses. Depois da Carolina tem a Betina, que é uma loirinha encantadora, que tem 2 anos, mas fala como se fosse uma moça, fala um português correto. E a nossa companheirinha de viagem. Eu sempre viajo com o Ricardo e sua família, e ela não incomoda nada. Se estamos num navio, ela come a comida do navio. Se estamos viajando em restaurante, ela come, ela dorme na hora que a gente dorme. Nessa última viagem de navio, ela se encantou com uma cantora, e a cantora percebeu que ela estava hipnotizada, olhando para ela. A cantora pegou ela no colo e passou o resto do show com ela no colo. E eu achava que ela iria se assustar, mas não. Ela curtiu bastante a cantoria lá da cantora. E esses bisnetos e esses netos todos são filhos da minha encantadora nora, Cíntia ou Simpizato Teixeira. A Cíntia é uma nora que todas as sogras gostariam de ter. Ela é fina, encantadora, ela é delicada, me trata muito bem, com carinho, e trata meu filho e meus netos com muito amor. E agora as netinhas dela, os netinhos dela, que é o casalzinho, né? A Betina e o Antônio, também cerca de amor e de carinho. A Cíntia é toda amor. Aliás, também fui premiada, não só com os filhos, com a minha nora e o meu genro, que na época que o meu marido morreu, ele já namorava a Eliana, e ele fez muita companhia para o Ricardo. O Ricardo era guri de 14 anos, nem isso. E ele saía lá para andar de carrinho de rolimã com o Ricardo lá no São Lourenço para distraí-lo.
e passou a almoçar e jantar lá em casa, desde a morte do René. E nos fez muita companhia, nos deu muito apoio. Então, tive sorte também na vida. Todos os dias eu tenho que agradecer a Deus por todo esse amor que eu tenho tido dos filhos, dos netos, da nora, do genro. Então, tudo isso é um privilégio ter. E tenho que falar do meu companheiro que tive nos últimos anos de sua vida, que foram 19 anos que fomos companheiros, o Hans Klaus Garbers, e foram anos muito bons. Eu tinha a companhia dele para tudo, para Caiobá, que nós dois somos apaixonados por Caiobá, e para outras pequenas viagens eu inventava, vamos até Santa Catarina, vamos até Florianópolis, vamos até Blumenau, vamos... E fizemos muitas viagens internacionais também, Uruguai, Chile, para a Europa fomos diversas vezes. E ele sempre foi muito companheiro e sempre fez todas as minhas vontades. Eu confesso que às vezes eu era até meio infantil, vamos fazer isso, mas ele sempre topava, sempre estava de acordo. E perdi meu companheiro há 2 anos e foi um grande companheiro que eu tive. Então, a vida me deu muitas coisas boas. A vida, eu só tenho a agradecer a Deus e a vida, tudo de bom que me deu.